Queria saber se impede minha salvação viver com um homem. Eu quero casar com ele, mas ele não quer. Não posso obrigar. Faz 23 anos que eu vivo com ele. Tenho 2 filhos com ele. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim, vinde como estais, né? E assim, gente, eu vejo muito legalismo e muito extremismo, às vezes, no meio evangélico, né? Muito extremismo. Eu vejo, às vezes, umas interpretações meio que loucas da palavra de Deus, meio que insanas da palavra de Deus. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizendo que quem não é batizado não se salva porque não foi batizado. Eu não vejo isso na Bíblia, entendeu, Breno? Quem não é batizado não vai se salvar porque não foi batizado. E aí eu pergunto a você o seguinte, né? Uma pessoa entrega a vida para Cristo, ela confessa a Jesus, e não houve tempo para essa pessoa ser batizada. Não houve tempo. Antes disso acontece um acidente, qualquer problema, e essa pessoa falece, então ela não se salva. Então há algumas coisas meio que incoerentes. Se ela vive com uma pessoa há 20 anos, tem filhos, tem uma união estável de 20 anos, pela lei brasileira, ela já tem direitos adquiridos, Breno. A lei já considera essa mulher esposa desse homem. Ela já tem direitos adquiridos, embora ele não queira. Se ele tiver uma casa, ela tem direito a essa casa. Entendeu? Ela tem filhos com ele, ela constituiu uma família, ela está com ele há 20 anos. Aí o sujeito, ela converte, ela é evangélica, ela converte e ela entrega dízimo na igreja, ela entrega oferta na igreja, e quando ela vai para o pastor para se batizar, o pastor diz, não posso batizar você. Como eu não posso batizar você, você também não pode tomar a Santa Ceia. Você não pode participar da comunhão da igreja. Mas o dízimo dela e a oferta dela é recebida. Recebem o dízimo e a oferta. Mas ela não pode tomar a Santa Ceia e ela não pode participar da comunhão da igreja. Mas se ela terminar o culto e ela for atropelada e morrer, ela vai para o céu ou ela vai para o inferno? Não, ela vai para o céu. Como é que pode? Ela pode entrar no céu, mas não pode participar da Santa Ceia? Ela pode entrar no céu, mas não pode ter comunhão, não pode participar da Santa Ceia? Eu estou falando de uma pessoa que há mais de 20 anos vive com outra pessoa, e essa pessoa também não é casada com outra, vive com ela, nunca se casaram, vivem juntos há 20 anos, constitui família, tem filhos. Lá na frente essa mulher confessa a Jesus, conhece Deus, confessa a Jesus, mas o marido é incrédulo e não quer casar com ela. Ok, Breno? O marido é incrédulo e não quer casar com ela. A salvação dela, a morte na cruz, o sangue derramado na cruz, a salvação dela fica condicionada à decisão do marido. O marido é o dono da salvação. A salvação dela fica condicionada à decisão do marido. Se o marido decidir casar, abre a porta do céu para ela. Se ele emburrece, se ele endurece o negócio, ele diz, não caso, então ele fecha a porta do céu, porque a salvação dela fica condicionada à decisão de outra pessoa. Ok? Ou ela vai ter que abandonar o pai dos filhos, com quem ela foi casada há 20 anos, está vivendo junto há 20 anos. Então é algo que não faz sentido. É algo que não é coerente, não é razoável. Ok? Com a palavra de Deus. Então, se ela, pela lei brasileira, ela já é considerada, ela já tem direitos. Ela é considerada esposa, ela já tem direitos, ok? Não foi feito um cerimonial, mas ela já tem direitos. Então, o que é que acontece? Mas pessoas nessa condição, em todas as igrejas evangélicas, pessoas nessa condição, elas são impedidas de serem batizadas. Porque... Mas isso tudo quem criou foi o homem, foi regras criadas por homens, não são regras bíblicas. Então essa pessoa ela não é batizada, porque ela não é casada no papel.
Porque, no meu entender, caso a caso deve ser examinado com critério, caso a caso. Mas ela não é batizada. Como ela não é batizada, ela não pode participar da Santa Ceia. Mas o dízimo dela é recebido e a oferta dela é recebida. Mas ela não pode participar da Santa Ceia, ela não pode, porque ela não é batizada e ela não pode ser batizada. Mas se alguém perguntar assim para o pastor dela, se ela perguntar, pastor, eu estou há 5 anos aqui na igreja, se eu acabar o culto e eu não posso ser batizada porque meu marido não quer casar comigo, mas se acabar o culto e eu for atravessar a rua e eu morrer, eu vou para o inferno? O pastor dela vai dizer que ela não vai para o inferno, não, você vai para o céu. Então a pessoa pode entrar no céu, mas não pode descer as águas nem participar da Santa Ceia. Então são coisas para mim que até hoje, na minha cabeça, não sei você que está me ouvindo, ouvinte, mas até hoje para mim não faz sentido. Ah, pastor, mas a Bíblia fala de alguns textos, de alguns detalhes, mas existem detalhes que a Bíblia não fala. Existem situações que a Bíblia não fala. Por exemplo, o que é que eu entendo na igreja primitiva? Na igreja primitiva, não haviam dificuldades para as pessoas descerem as águas. Não haviam essas normas, não haviam essas regras e regulamentos. As pessoas convertiam e imediatamente elas eram batizadas. Independente da vida delas, do que elas viviam, do que elas faziam, do que elas eram. Ok, Breno? Então eu vou explicar para você. Pedro prega, o apóstolo Pedro prega, mais de 3.000 almas se convertem na pregação de Pedro, Atos dos Apóstolos, e essas 3.000 almas, após convertidas, são batizadas no mesmo dia, na mesma hora. O eunuco com Felipe, o que me impede de ser batizado? Nada. Desceram da carruagem e ele já batizou. Então, assim, na igreja primitiva, há relatos e mais relatos de que as pessoas confessavam Jesus e elas eram batizadas imediatamente. Não existia essa regra, você é casado, você não é, você é assim, você é daquele. Não, a pessoa era batizada e depois ela vai resolver a vida. Depois ela vai consertar o que é para ser consertado e corrigir o que é para ser corrigido, né? Mas eu não vejo esse empecilho, né, de achar que a salvação de uma pessoa está condicionada, de uma mulher está condicionada à decisão do marido querer ou não casar com ela, né? E aí o evangelho serve também como fator. Então alguém vai dizer assim, então deixe ele. E ela diz, eu tenho 2 filhos, há mais de 20 anos que eu vivo com essa pessoa e tenho 2 filhos. E Deus vai me obrigar agora a separar minha família? Faz sentido isso? Então tem muita regra humana nas igrejas, muitas doutrinas, que ao olhar para a palavra de Deus e estudar, eu não vejo sentido nenhum. E tem sido assim um fator de perturbação. Eu vejo gente usando a palavra, gente usando a Bíblia, distorcendo a verdade, manipulando a palavra e destruindo famílias, perturbando pessoas, enlouquecendo pessoas, trazendo perturbação e aflição. Tem gente que vai para o culto e volta para casa triste, chorando, porque a palavra foi perturbar, o ambiente da igreja perturbar a pessoa. Então esse lugar que você está pode ser um instrumento de paz, de alegria para a sua vida, e pode ser um instrumento de perturbação para a sua vida também. Tenha muito cuidado com relação ao lugar que você escolhe para ser doutrinado, para se congregar, para receber orientação e para estar debaixo de cobertura espiritual. Tenha muito cuidado com isso.